Olá, Marias! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas ao podcast Super Bloom, podcast do Movimento das Marias. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e manda para suas outras amigas, para elas também participarem desse bate-papo junto com a gente. O Movimento das Marias também está no Instagram, @Movimento das Marias, e no TikTok, @Movedasmarias. Muita novidade, muita coisa boa por lá. Siga a gente também nessas redes sociais. E quando eu e a amiga Dai estamos deste lado, vocês já sabem, temos convidadas. Sempre muito especiais, não é? Sim. E hoje não seria diferente. Uma amiga querida, também a nossa intercessora. Quem será? Gabriela Belo está com a gente. Bem-vinda, Gabi. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Pra gente é uma honra te receber, amiga. Que bom que você aceitou. Fica com a gente para saber sobre o que a gente vai conversar nesse podcast depois da vinheta. Amiga Gabi, se apresenta, né, para as pessoas que estão vendo nosso podcast hoje. Então, meu nome é Gabriela casada com o Rodrigo. Muitas me conhecem por causa do Rodrigo, meu esposo. Tenho 2 filhas, a Melina, de 6 anos, e a Mariá, de 2 anos agora. E agora eu me considero uma advogada aposentada. Depois da maternidade, eu falo assim... Aposentada ou licenciada? Os próximos isso. capítulos girão, né, amiga? Por enquanto. Por enquanto. E sou mãe. Esposa e mãe. Esposa e mãe. Você está também no Ministério de Teatro, né, amiga? Sim, no Ministério de Teatro, profético. Aonde Deus me manda ir, eu tô indo, né? Ele tem o meu sim. Glória Amém, a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, então, amiga, para a gente começar a nossa conversa, a gente quer falar sobre um pouco sobre vida devocional, né? Sobre como a gente se movimenta através, dentro dessa perspectiva aí, né? Desse momento de devocional. Como é que você faz o seu devocional? O que é o devocional para você? Assim, a grosso modo, falando, devocional nada mais é do que você viver o que está em Mateus 6,6, né? Abre a porta do quarto, fecha lá, ora ao seu pai, que te vê em secreto, enfim. E é você intencionalmente tirar esse momento do seu dia para estar com Deus. E dentro dele, dentro desse período, a gente ora, lê a Bíblia, enfim, medita na palavra. E o momento de devocional, hoje, para mim, dentro da minha realidade, é isso. Mas quando diz uma vida devocional, eu entendo que eu pego esse momento e vivo fora das 4 paredes, no meu dia a dia, dentro daquilo que eu estou fazendo na minha rotina, quando eu tenho uma consciência da presença de Deus constante comigo em tudo que eu faço, em todos os afazeres e as tarefas do meu dia. Então, hoje, eu considero que vivo uma vida devocional. Apesar de ter nascido num lar cristão, sou cristã desde berço, né? Vivi uma vida inteira na igreja, trabalhando e exercendo dons e vários ministérios, né? Principalmente quando a gente vem de uma igreja pequena, a gente literalmente... o Ministério do Sim, onde que tá precisando? A gente tá lá. Já dancei, já cantei, já toquei. Sério, já toquei, já fiz de... Tinha uma banda, né, amiga? Você tinha uma banda. Exatamente. Nossa, que inclusive eu tirei foto, né? Gente. Já fiz de tem tudo. História aqui, Já tem fiz de tudo. história. Apesar de ter vivido, né, uma vida dentro da igreja e estar nesse contexto de leitura da palavra, de conhecer a Deus, de oração, de jejum, de saber das disciplinas espirituais, foi recente que eu entendi o que é viver uma vida devocional. Foi recente que eu entendi o que é ser afetada, de fato, por aquilo que eu vivo ali dentro do meu quarto, nas 4 paredes. E essa experiência, para mim, foi depois da maternidade. Conta pra gente, como é que foi? Quando eu ganhei a Melina, minha primeira filha, eu passei por um processo interno muito grande de mudanças. A maternidade, para algumas mulheres, é leve, simples e tranquila. E para mim não foi. Inicialmente não foi. Foi um processo em que eu me vi ali, cara a cara, comigo mesma, e vi tanta coisa que eu tinha em mim, que eu nem sabia que existia.
É como se eu estivesse olhando para o espelho e falasse assim, meu Deus, isso estava aqui dentro de mim, eu não sabia. Tipo, como não se reconhecer, assim. Também, é um processo de autoconhecimento e um processo de eu vi sendo revelado ali coisas que eu nem sabia que estava dentro de mim, sabe? Coisas ruins mesmo. Para você, a maternidade, no primeiro momento, foi uma pressão que fez vir para fora? Isso, acho que é Coisas que exatamente estavam ali isso. adormecidas, que talvez por Exatamente. você não ter lidado com um nível de pressão daquela forma, não Tava meio percebia. adormecida Não, dentro, percebi, né? e uma vida inteira vivendo na Uhum. igreja, conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, Uhum. vivendo experiências com Deus, né? Já tinha vivido bastante. Eu ganhei a Melina, acho que eu tinha 24 anos. Então, eu tinha vivido bastante coisa, né? Mas, até então, eu nunca tinha experimentado de algo tão transformador. E nesse processo, foi um processo muito custoso internamente. Externamente, a vida estava normal, né? A minha filha crescendo, e graças a Deus com saúde, estávamos indo muito bem no meu casamento, mas dentro de mim existia algo ali que eu lutava todos os dias, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Foi muito desafiador. Por pouco, eu não considero que eu entrei naquele depressão pós-parto, né? Uhum. Que é muito conhecido. Procurei ajuda profissional na época. Então, quando eu me vi vivendo isso dentro de mim de maneira tão profunda e, enfim, eu me vi num lugar onde parecia que não tinha saída. Aí eu falei, até a Deus, que era aquele qual eu recorria, eu não conseguia ter conexão. Eu não conseguia encontrar com ele no meio dessa minha dor. E parece até incredulidade, né? Uhum. Quando você se vê diante disso. E eu me lembro que por muitas vezes chorava, me sentia só. A maternidade tem os seus lados desafiadores. E eu me vi vivendo isso sozinha. Me vi vivendo tudo isso calada dentro de mim. Eu compartilhava muito com o Rodrigo. Ele sempre esteve ali, trazendo aquele apoio emocional. Eu olho para ele e eu vejo como um porto seguro. Uhum. Mas, apesar disso, dentro de mim eu estava um caco. E foi nessa situação que eu vivi, nesse contexto, em que eu me senti sendo atraída pelo próprio Deus a mudar todo esse cenário. E, de maneira prática, como que foi que aconteceu isso? Eu estava em casa, num dia, e eu tive um pensamento de que eu não quero mais estar nesse lugar. Eu preciso me aprofundar na palavra e no conhecimento de Deus. Mas como eu vou fazer isso? Vivendo uma rotina que eu estava vivendo até então, com filha pequena, vivendo os desafios da maternidade, sono, né, a privação do sono, enfim, cansaço, tudo isso também já ajudava o meu processo, que era bem desafiador. E aí, eu lembro que num dia eu decidi, amanhã eu vou acordar mais cedo, e eu vou tirar esse momento para ler a palavra. E eu não tinha uma estratégia, eu não tinha um plano, eu tinha uma Bíblia, e eu falei, eu vou começar a ler Gênesis capítulo 1. E vou ler a Bíblia, assim, inteira, no sentido de a ordem cronológica, sequencial. Sequencial. Eu já tinha lido o plano anual, não tem aquele plano anual que a gente tem acesso? Eu já tinha lido a Bíblia. Eu já estava acostumada àquilo. Mas eu sinto que naquele momento foi diferente. Naquele momento, eu percebi que algo estava me fazendo, impulsionando a viver aquilo. E aí, foi quando eu comecei a acordar mais cedo. Foi muito desafiador. Porque eu precisava acordar antes da minha filha, antes do meu esposo. Não tendo dormido uma noite inteira. Exatamente. Cansada, mas eu estava decidida que eu ia tirar aquele momento. E até então, na época, eu não tinha ouvido falar assim muito sobre devocional, vida devocional. Não tinha isso, né? Hoje você tem acesso, se eu pesquisar ali como fazer um devocional. Tem vários métodos, vídeos né? e métodos te explicando. Na época eu nem pesquisei sobre isso, eu só apenas fui. E aí eu lembro que parecia ser mecânico, inicialmente. Eu sentava na mesa, acordava mais cedo, um pouco mais cedo,
Sentava na mesa, abria a Bíblia, o versículo, e lia, orava. Eu lembro que eu peguei um caderno também e comecei a fazer anotações no caderno. Fazia orações escritas, ou então eu anotava sobre aquilo que eu tinha acabado de ler, alguma coisa que eu aprendi, eu transcrevia versículos, nada muito elaborado. Simples. O simples, exatamente. E foi nesse processo que eu comecei a viver algo transformador na minha vida. Foi nesse processo de que parecia ser mecânico. Eu acordava, lia a Bíblia, orava, fechava, ia viver minha vida. Parecia ser mecânico inicialmente, mas foi algo transformador. Disruptivo, né? Aquilo dali foi te transformando no pouco a pouco. Eu tenho uma sensação que existem momentos na nossa vida que aquilo que a gente está vivendo, às vezes por uma dor, ou enfim, muitas coisas nos levam para esse lugar. Que o que você conhecia de Deus não é mais suficiente. Você tem essa sensação de que o que eu vivi não vai ser o suficiente para me fazer passar dessa fase. Eu vou precisar cavar, eu vou precisar ir mais fundo, eu vou precisar... E aí parece que é o próprio Espírito Santo que vai gerando essa sede, essa fome em nós. E às vezes as pessoas pensam assim, ai, eu tô sentindo, eu acho que eu tenho que jejuar, eu não sei se isso é meu. Não tem como isso ser da sua alma. Exatamente. Essa sensação de, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais. É uma sensação que te impele a buscar mais. Com certeza, isso é o próprio Espírito Santo, porque a palavra diz que é Ele que gera em nós o querer e o efetuar, até o desejo de buscar a Deus. Vem do próprio Deus. E isso é bacana porque a gente precisa ter isso claro e não se perder no processo, né, Gabi? Ai, parece mecânico. Nossa, isso parece que não está fazendo muito sentido. Será que isso é mesmo? Tem que ser assim, né? E aí a gente precisa perseverar no processo, né? A palavra diz, é um processo. Deus pode fazer assim? No primeiro dia que você levantou e leu ali, ele podia? Céu aberto. Podia, uau, né? Pô, é claro que ele pode. Mas Deus, ele trabalha no processo em nós, nosso coração. Ele sabe o que a gente dá conta. E ele a sabe disciplina, né? A gente precisa construir uma disciplina. O nosso corpo não está acostumado a isso, a esses momentos de meditar, de parar, de se aquietar. A nossa mente. Não quer, né? Nosso corpo não quer isso. É muita atividade. Então, é como se você também, de alguma forma, estivesse subjugando a sua carne. Se disciplinando aquilo ali, o nome já diz, né? Disciplina espiritual. Vai requerer disciplina. E essa questão de parecer mecânico, uma vez eu ouvi até Val Gonçalves falando sobre isso. E ela falou assim que para sair da mente e descer para o coração, o caminho é obediência. Então, você vai estar no caminho da obediência, você encontra o prazer. Nem sempre vai começar com prazer, com aquela sensação de bem-estar, de nossa... Meu dia é outro, porque às vezes vai parecer assim, nossa, é isso. É isso. Persevera, porque no caminho da obediência, o que era uma disciplina vira prazer e vira devoção ao ponto de ser o melhor momento, a melhor hora do seu dia, de você desejar, de você, hoje eu acho engraçado que a gente brinca, Rodrigo, a gente tá em alguns lugares, aí Gabi não está. Eu falei, Rodrigo, cadê minha amiga Gabi? Tá com Jesus. Falei, gente, no primeiro momento que ele falou isso, eu falei assim, que estranho, gente, tá com Jesus, pessoa que morreu, né? Tá com Jesus, não. Tá lá ela e Jesus. O momento dela. Aí sai os filhos de casa, ou seja, a ponto de ser algo que eu preciso disso. Família, ó, virou uma parte do meu dia. Engraçado, porque é exatamente isso. No início não é algo automático, né? Até se tornar um hábito. Até então você entender que a sua agenda do seu dia, ela se dá a partir daquilo ali, daquele momento. E o devocional, ele sai do cheque da sua agenda e vira a sua vida, o seu estilo de vida. Parece místico falar, mas quando você é afetado profundamente por aquilo que você vive ali no seu secreto, não tem como ficar nas quatro paredes. Não dá. Você carrega isso durante o seu dia. A consciência da presença do Senhor o tempo todo só é possível por causa das quatro paredes que você viveu ali com Ele no secreto. Então foi assim pra mim. No início foi desafiador.
até eu criar este hábito. Mas eu estava com uma convicção tão grande interna em mim, que o próprio Deus gerou, que foi isso que me fez permanecer. Porque a verdade é, tem dia que você não quer. Tem dia que você acorda cansado, ou então você já não acorda bem emocionalmente. E aí, tudo que você menos quer é estar nesse lugar. Tem dia que a sua rotina parece que tá uma bagunça. Então, você fala bem assim, não tem como eu encaixar isso no meu dia, não dá. Ai, leitura da palavra aqui agora não dá. Eu já acordo na correria, ou então não tenho tempo. Enfim, é desafiador mesmo no início. Mas isso depois, como você disse, se torna tão dentro de você que é prazeroso. Prazeroso você viver esse tempo. E aí... Você acaba buscando momentos do seu dia. Gente, eu preciso fazer isso, encaixar, mas Exatamente. eu preciso disso daqui. Eu acho engraçado que você falou isso. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com o Rodrigo. E ele compartilhando comigo os desafios dele de manter a constância. E ele falava comigo, eu falei assim, Rodrigo, pra mim, virou a chave quando eu entendi algo importante. Quando eu coloco o meu devocional numa caixinha e eu padronizo ele, eu tenho que acordar cedo e tem que ser assim, aí agora eu vou botar uma música, aí agora eu vou fazer a leitura, e agora... Sim, é claro que tem gente que gosta de... O temperamento já é até mais voltado para rituais, né? Rituais. E eu também tenho o meu ritual. Mas quando você coloca dentro da caixa esse momento devocional, se você não consegue viver este momento no seu dia desse jeito, você desiste. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, você se sente desanimado, daqui a pouco, 1, 2, 3 semanas e você fala, nossa, não consegui manter constância. E aí eu falei com ele, quando eu virei essa chave de que o meu momento devocional, se não deu pra fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu gosto, acordar mais cedo, ter aquele tempo ali, eu a sós, na minha casa em silêncio, eu procuro lacunas no meu dia, para que eu possa, pelo menos, me conectar com o Senhor. E lacunas no nosso dia a gente tem o tempo inteiro. Sim. Porque às vezes você tá numa sala de espera, esperando uma consulta médica, num banco, esperando a próxima reunião, ou você tá dentro de um ônibus indo para o seu trabalho. Essas lacunas, quando você entende a prioridade que tem que ter de viver uma vida de devoção ao Senhor, essas lacunas, você começa a vivê-las de maneira intencional. E aí, não deu para eu acordar e fazer do jeito que eu queria, né? E eu falava com ele, não deu pra você fazer do jeito que você quis. Tenta lembrar, no meio do seu dia, qual a próxima lacuna que você tem. E nem que seja para ler um versículo. Nem que seja para você estar meditando naquele versículo. Você não precisa ler 3, 4, 5 capítulos num dia. Tem dia que dá para ler, mas tem dia que não. Então, lê um versículo e deixa aquilo te afetar durante o resto do seu dia. Ouve uma canção, seja ministrado, mas não perca, porque se você pensar que você precisa estar motivado, tem dia que você não vai estar. Então, acaba que você começa, você se empolga, aí num dia não dá, no outro também não, e aí você perde a motivação de continuar. E isso é interessante porque às vezes a gente tem um tempo devocional grande, lê e ora, estuda e tal, mas tem dia que você lê um versículo e aquilo afeta, né? muda tudo verdade. dentro de você. Você lê aquilo e você acontece muito comigo de eu ler e falar, gente, isso tava na Bíblia o tempo inteiro, como que eu não vi isso? Parece que vem na sua mente assim, te transforma de um jeito tão... Exatamente. Tão forte, tão poderoso, né? E a gente dá pouco crédito a esses momentos pequenos, de você parar um minutinho ali e ler, parar um minutinho e falar, Deus, te agradeço, ali lavando a louça. Eu acho que quase toda mulher tem experiências com louça, lavar louça. Na pia, terapia. Terapia. E Daís até postou esses dias no Instagram dela, quem mais gosta de arrumar a casa ouvindo música? Eu gosto de arrumar a casa no silêncio. Porque eu tô ali concentrada, ouvindo o barulho daquilo que eu tô fazendo e aquilo vai entrando em mim e Deus vai ministrando no barulho das coisas, da louça, da água caindo. E ele vai conversando comigo ali. Então, eu tenho muitos momentos assim, lavando a louça, ouvindo o barulhinho da água e olhando as coisas e tendo percepção do que tá... Eu tô 100% naquele lugar.
E quando eu tô 100% focada naquilo, Deus vai conversando Uhum. comigo, sabe? Então eu gosto muito do silêncio, assim, de fazer. Sim. Então cada um, ele vai ter. ter uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe como falar com a gente. Ele sabe como acessar a gente, né? Chegar nesse lugar com a gente. Então, a gente precisa estar sensível, né? Sensível ao como o Espírito Santo quer nos Exatamente. acessar. E é engraçado que parece ser algo simples, mas é algo transformador. Porque eu me lembro, né, voltando a como eu comecei a discernir isso e a entender o poder que é estar nesse lugar, eu me lembro que não foi ninguém que me discipulou, não foi uma pregação que eu vi, não foi nada, foi o próprio Espírito Santo Isso, meu Deus. que foi destravando coisas em mim. De forma prática, até então, eu não tinha percebido como era importante o cuidado com a minha família. E parece assim, nossa, Óbvio. como Mas eu lembro que quando eu comecei a acordar cedo e ter esse momento devocional, eu comecei a ser impulsionada a preparar uma mesa de café para minha família. E comecei a ter prazer nisso. E eu não preparava antes. A gente comia ali, cada um do seu jeito, enfim. E a Melina era pequena, comia com a gente, eu preparava o café dela. Mas eu comecei a ser impulsionada a olhar com esse olhar, a ver, né, a minha família com esse olhar de cuidado. A cuidar mais do meu casamento. E eu lembro que eu preparava a mesa e o Rodrigo, ele fez um comentário, acho que ele nem vai lembrar disso. Ele falava bem assim, não precisa botar tá dando trabalho, você vai ter que lavar tudo isso depois. Mas aquilo ali, eu senti que era o Senhor ministrando pra mim. E aí, era como se escamas nos meus olhos estivessem caindo, só porque eu me posicionei. E a palavra dele, é como a palavra dele já diz, né? Ela é viva e eficaz. Não tem como você estar nesse lugar e não ser afetado por aquilo. E aí, eu começo a me lembrar de coisas que eu comecei a mudar. A perspectivas que eu comecei a destravar em mim. Eu comecei a olhar a minha maternidade com outros olhos. A olhar o meu casamento, a olhar o meu esposo, as minhas relações, a me ver como de fato eu sou, porque eu estava ali com o meu Criador. E ele estava ajustando os propósitos e tudo em mim. E foi de forma natural. Tranquila, simples, sabe? Forma sutil. Uma forma bem sutil. Porque eu comecei a dedicar este tempo a ele. A viver de forma intencional. E tudo que estava ligado em mim percebeu essa mudança. A gente fala muito sobre isso. Quanto mais você conhece o Criador, mais você se conhece. Porque ao conhecer o Senhor revela quem nós somos e quem Ele nos fez para ser. Então, na verdade, as coisas que você via, né, Gabi, naquela época, não é que era quem você era. Eram coisas que não faziam parte de quem Deus tinha te feito para ser da sua essência. E o Senhor foi falando, olha, isso aqui, filha, não combina com você. Mas isso vem de um processo de conhecer ao Senhor. E eu acho, assim, eu gosto de fazer uma comparação do devocional pegando o casamento, né? A Bíblia usa muito essa comparação do casamento com a nossa relação, né, de Cristo com a igreja, assim como né, no casamento, homem e mulher. E vamos pegar a nossa vida prática de casadas. O ato conjugal, para mim, é o ápice da intimidade. Mas das 24 horas, quanto tempo das 24 horas você está ali se relacionando tão intimamente com o seu marido? São poucos minutos ou horas do dia, só que você está conectada a ele o tempo inteiro. Até fisicamente, eu entro no meu WhatsApp, tem mensagens trocadas com o Júnior o dia todo. Ele tá trabalhando, eu tô trabalhando, eu tô em casa. Se eu vejo algo que eu lembrei dele, eu mando pra ele, e vice-versa, uma brincadeira, ou algo ruim, ou... Você tá se conectando o tempo todo. Eu estou conectada, seja em pensamento, ou seja mesmo Qualquer falando. decisão que você vai tomar, eu falo com ele. você pensa nele antes. Não, eu preciso conversar com o Júnior primeiro. Então, não, peraí, deixa eu chamar o Júnior pra isso. O que o Júnior pensa sobre isso? E eu vou chamando o meu marido pra isso, mas... aquilo dali, eu preciso daquele momento de intimidade, que seria pra mim um devocional, aquela prática devocional, de eu sentar do secreto, fecha, vai pro seu quarto, fecha a sua porta, intimidade, secreta. Aquilo dali pra mim é como se fosse, paralelamente assim, no casamento, o ato conjugal. E aquilo sustenta você, e aquilo é o ápice da conexão, então a gente precisa.
A gente precisa ter uma vida devocional em que você está chamando o Senhor o tempo inteiro, você está se conectando, conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nisso. O que você pensa sobre isso? Espírito Santo, olha o que aconteceu comigo aqui. Nossa, eu tô triste, eu tô isso. Hein? O tempo inteiro. Mas eu também preciso ter esse momento. Esse específico. Eu preciso. E eu preciso proteger esse momento. Assim como no casamento, se a gente não se esforça para proteger esse momento de intimidade, na nossa vida devocional também. Porque a correria do dia a dia... Eu lembro uma vez, com certeza, né? Quem tem essa prática devocional já passou por isso. De você ter lido algo, de Deus ter falado algo com você no seu devocional, e durante o dia você precisar ter... justamente compartilhar isso Tem com alguém. uma situação. Aquilo dali era para aquela pessoa, e você fala, nossa... Deus falou isso comigo hoje. Coincidências, né? As coincidências. E eu lembro um dia que eu estava justamente nisso, como o meu dia estava muito atarefado, o Senhor falou assim, você vai precisar dormir menos, você vai precisar acordar mais cedo para proteger esse momento. E aí, eu estava acordando 4h30 da manhã para dar conta de fazer tudo o que eu tinha que fazer e ter o meu devocional. E naquele dia, eu não queria levantar. Eu falei, não, hoje estou muito cansada. E eu senti o Espírito Santo falando assim, você precisa dormir menos para que pessoas durmam melhor. Uau. Nossa. Quando ele falou isso, eu só fiz assim. Bora levantar. Tá bom, Senhor. Vamos lá. Depois dessa, eu não consegue ficar dormindo. Não. Não tem como. E eu levantei e fui, de fato, ali. E durante o dia, eu falei, meu Deus, era pão para mim, mas era semente para alguém. Tava me alimentando, mas ia alimentar outras pessoas também. Nunca é só sobre nós. Não. Aquilo que o Senhor vai compartilhando, aquele tesouro, é para transbordar também na vida de outras pessoas. Exatamente. Então, a gente precisa proteger o lugar secreto. Criar estratégia, ser intencional. De repente, na sua vida, nessa estação, você vai precisar dormir menos. Ou talvez você vai precisar dizer não para alguns compromissos. Amiga, vamos sair? Não, porque... eu vou precisar do meu momento com o Senhor hoje, eu não consegui ter durante o dia. Então, o próprio Espírito Santo vai nos dando estratégias. Se a gente não proteger esse lugar, ele vai ficando. Hoje não deu tempo. Tá. Mas eu fiquei conectada com o Senhor. Aí amanhã também não deu tempo. No tempo. Aí depois de amanhã também... Não, peraí. E aí, não. não deu tempo mesmo? Ou Não eu deu que não tempo mesmo, soube... porque Administrar tem um o tempo. negocinho Priorizar. Isso. Priorizar. quando a gente vê, a gente passou muito tempo o tal do telefone. A gente sempre arruma um tempinho para... Ai, deixa eu só dar uma olhadinha nas mensagens que chegaram. Nossa, se alguém falou comigo, precisou de mim. Nossa, eu não vi essa mensagem. Peraí, deixa eu pegar aqui um pouquinho. E aí você fica ali, vê um WhatsApp, aí aquele WhatsApp, alguém te mandou alguma coisa no Instagram, você clica e vai pro Instagram, aí quando você percebeu, você já tá lá, rolando feed, vendo coisa. Uma coisa muito engraçada que aconteceu esses dias comigo, eu tava na academia e eu não gosto de usar o telefone na academia, eu gosto de estar fazendo aquilo ali. E é até uma forma de ter um detox na mente, né? Mas às vezes, por exemplo, quando a gente tá resolvendo coisa das Marias e tal, eu acabo pegando. E é impressionante. Quando eu faço uma série e eu paro sem nada, aquele 1 minuto de pausa é eterno. Gente, parece que ele não passa. E eu olho e não passou. Quando eu olho de novo 30 segundos, eu olho de novo 32. Eu falei, não é possível, gente. Não passa esse tempo. E quando eu pego o telefone só pra responder uma mensagem, quando eu vejo, já tem 2 minutos, 3 minutos que eu tô parada ali. E não parece que passou aquele tempo. Como a tecnologia, as redes sociais, elas roubam da gente tempo. Então, se a gente não tá atenta a essas coisas, a gente fala que não deu tempo, que a gente foi atarefada demais, que a gente teve muitas coisas, mas na verdade... a gente não conseguiu priorizar aquilo que realmente era importante. E assim, de forma prática, se você se sente hoje atarefado com o seu tempo, pegue uma agenda, escreva, anote o que você tem que fazer naquele dia. Quando você visualiza aquilo ali, você começa a encaixar melhor as prioridades. Começa a colocar no lugar onde cada coisa deve estar. Então, E muitas vezes você vê que você não tá tão atarefado assim. Talvez você Porque não a cabeça tá sabendo cheia de coisa, mas quando administrar. você organiza, fala, nossa, não era tudo isso que estava na minha cabeça. Acontece muito comigo. Normalmente é isso aí mesmo. E eu acho interessante, Gabi, você tá falando sobre isso, porque às vezes a gente vai falar, mas você não sabe o que é ter filha ainda. Você vai ver se você vai ter esse tempo todo quando você tiver criança no seu ouvido. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem, né? De que, não, você tem que levar filho pra escola, filho adoece, filho não sei o quê. E aí, assim,
Que bom, hoje nós temos aqui uma mãe de Isso, duas de filhas duas. pequenas, Isso. uma que está na fase escolar e outra que está full time Comigo. o em tempo casa inteiro. com você. E como é que é, amiga? E aí, como viver essa vida essa devocional fase, né? com filhos pequenos? É claro que quando a Maria nasceu, isso já estava bem estabelecido, Uhum. né? Como eu comentei com vocês, eu iniciei esse processo logo depois que a Melina nasceu, de tirar esse tempo de forma intencional. E aí, quando a Maria nasceu, eu precisei, obviamente, Ajustar, adaptar. ajustar e adaptar toda a minha rotina, né? E aí, eu lembro que no início, eu não conseguia fazer como eu, de fato, gostaria de fazer. Eu não conseguia sentar e ficar ali Aquele meia ideal. hora e escrevendo no meu caderno as minhas orações, né? Não dava. Não dava mesmo. Então, eu precisei ajustar aquilo que eu conseguia fazer naquela hora. E tinha dia que dava, tinha dia que não dava. Eu digo assim, às vezes eram 2 minutos, mas é melhor 2 minutos do que nenhum. É melhor um versículo do que nenhum. Então, eu não conseguia acordar mais cedo, obviamente, por causa da demanda de ter um bebê que era recém-nascido. Mas ela acordava, eu também não conseguia nas sonecas dela por causa da Melina, que eu já tinha, né? Então, eu precisava encontrar um jeito ali no meu dia. E eu gosto muito de ouvir podcasts, ministrações, músicas, enquanto eu faço as coisas do meu dia. E nesses momentos, eu me conectava com o Senhor, entendendo a estação que eu estava e a fase que eu estava vivendo. Eu gosto de um versículo que tem em Isaías, acho que é 40:11, se eu não me engano. Eu até encaminho esse versículo todas as vezes que uma amiga minha próxima está com um recém-nascido, que fala assim, que ele apacenta as ovelhas como um pastor, né, o seu rebanho como um pastor, ele puxa os cordeirinhos para o seu colo e ele guia mansamente as que amamentam. E quando essa verdade penetrou em mim, uau, o peso de eu não estou fazendo como eu deveria Aquela culpa, fazer, né? ela desaparece, porque eu entendi. O Senhor, Ele está me apacentando, me pastoreando, me guiando mansamente nessa estação, nessa fase. Então, eu entendo que Ele entende o que eu estou E vivendo. o peso todo é a gente que coloca, né, gente? Exatamente. Ele está cuidando de mim de forma mansa, enquanto eu estou cuidando das minhas filhas, que são dele, né? E aí, tudo que eu faço nessa rotina exaustiva vira um altar de adoração. Trocar uma fralda. A troca de fralda, a amamentação. A amamentação, então, quando você acorda de madrugada, naquele silêncio, que é só você e você mesmo com a criança. Aquele lugar ali é um bom lugar para você se conectar com o Espírito, para você estar ali vivendo aquilo de forma intencional, de forma consciente da presença do Senhor. E num simples amamentar, Ele ministra o seu coração. Então, aquilo que, nossa, eu não consigo parar para ler um capítulo porque a minha correria, sabe, desaparece aquele peso. Não é mais sobre a performance do seu devocional, é sobre um coração em devoção ao Senhor, em tudo que você faz. E aí, obviamente, as coisas vão se ajustando, o bebê vai crescendo, as noites mal dormidas vão se estendendo, vão aumentando o sono, e aí você consegue já acordar mais cedo. E mais descansada. Exatamente. Né? E tudo volta ao lugar. Mas é sempre discernindo aquilo que você está vivendo, não colocando um peso. Não é uma pausa na sua vida devocional, porque você continua ali em conexão com o seu pai. É só você discernir que você vai usar de outras ferramentas nesse tempo. E aí não é mais eu não tenho tempo, qual é o próximo momento que eu tenho? Então eu não tenho mais a desculpa de isso tá me consumindo, eu não tenho tempo, mas não, peraí, tem algum momento nesse dia que eu consigo fazer isso? A sua perspectiva muda, né? Da vida. Você falou anteriormente que se tornou mecânico porque você entendia que era um momento específico que você tinha da vida devocional. Quando que virou a chave para você de que não era um momento, mas era uma vida que você deveria começar a trilhar vivendo uma vida devocional? Foi quando eu percebi que eu estava vendo a vida com outras lentes. Quando eu percebi que, nossa, isso aqui era pesado para mim,
E agora não é. Aquilo que pra mim parecia ser difícil começou a ser fácil. Eu comecei a ter uma outra perspectiva a respeito das coisas, a respeito de mim mesma. Sabe quando as coisas vão sendo colocadas no lugar aqui dentro? O Espírito Santo foi ajustando. E era só porque eu estava lendo a palavra. Não tinha nada demais, aparentemente, né? Eu não estava vivendo algo extraordinário. Não foi uma conferência, não foi algo assim, não foi nada... Ninguém entregou uma Eis que palavra, te digo. eis que te digo. Não. Eu Foi só o próprio Senhor mansamente ali, né? Exatamente, ele foi Te me instruindo, e aí eu fui percebendo como eu estava dando respostas diferentes a que eu daria no automático. E aí eu fui sendo ministrada pelo próprio Senhor a respeito dos meus desafios dentro de casa, aquilo que eu vivia. Comecei a enxergar as prioridades para Deus, que eram prioridades, né? Que aparentemente para mim, falava assim, isso daqui não sei se é assim, mas eu discerni no Senhor. E parece ser uma coisa assim, uau, nossa, não, foi natural, simples e sutil. Às vezes tem mudanças que Deus faz em nós. Tem mudanças que tem um marco aí que a gente sabe. Isso aqui foi um marco, existe uma daíse antes, uma daíse depois. Mas existem processos na nossa vida que você tem dificuldade até de reconhecer quando isso começou. Porque é algo tão diário, construído ali, no dia a dia, um tijolinho por vez, que você olha pra trás e fala, gente, eu nem sei como isso começou. Eu gosto de uma comparação que o Douglas Gonçalves faz, do movimento Jesus Cop, que ele fala assim, uma pessoa... Quando ela se vê obesa, ela não está obesa porque ela comeu um lanche num dia. Mas por causa de maus hábitos alimentares durante muitos uma dias. Jornada ali. Então, assim, eu sou aquilo que eu faço todos os dias. Então, a soma de pequenos hábitos, de pequenos... E como a gente despreza o pequeno. Como a gente... não, mas é um passo, é um degrau. Mas é de degrau em degrau que você sobe. Então, uma maratona, ela é feita de muitos pequenos passos. A gente precisa voltar a valorizar o simples, o ordinário, o arroz e feijão. A gente tá tão acostumado com revelações, com coisas grandes, com coisas assim, que parece que não faz sentido. O simples. O simples. Porque o que nos sustenta? Né? É um arroz e feijão de todo dia. É aquilo dali. As conferências são maravilhosas, os eventos, eles marcam a gente. Liberam palavras poderosas. Mas não é o que nos sustentam no dia a dia. Sim, exatamente. Eu vi até um pastor, não sei exatamente quem, fazendo uma analogia ao alimento, que esses momentos extraordinários é como se você saísse, né? A gente vai jantar fora, a gente vai comer um prato especial. Vai ser inesquecível. Você vai se lembrar daquele dia, você vai indicar, gente, vai naquele restaurante, eu comi um risoto, perfeito, aquilo me marcou, aquilo gerou uma memória, uma experiência, e de fato tem tem uma importância na sua trajetória e tudo. Sim. Mas o que te sustenta no dia a dia é o seu arroz e feijão simples, né? É aquele prato que você não posta, porque não tem nada demais. É tão simples, é tão básico. A gente posta o quê? Quando tem um camarão, uma coisa assim, uma florzinha no prato, né? Sim. Mas é o simples, a gente precisa voltar pro ordinário. E é legal entender também que nem todo dia você vai tá ali no seu momento devocional e você vai chorar. Meu Deus, o Senhor me encontrou aqui, enfim. Existem momentos que vão parecer tão simples, exatamente como você disse. Eu estou ali, eu leio aquela palavra, eu medito nela, eu entendo e deixo aquela palavra descer ao meu coração e parece que, nossa, mas não tem nada extraordinário. É isso aí. E isso todos os dias. Vivendo todos os dias, te afeta profundamente. É claro que existem aqueles dias que parece que o devocional se abre. Fogo. Exatamente, você fala, meu Deus. Choro, fogo e glória. Você sai daquele jeito assim, acabado. E aí o povo, você tá bem? Nossa, eu tô maravilhosa. Você tá bem? É verdade. Amiga, você tem alguma experiência pra compartilhar com a gente, assim, com as suas filhas? Porque, assim, a gente te segue nas redes sociais, aí de vez em quando você posta, né? Fazendo alguma coisa com elas. Esses dias até você postou elas cantando com você e tal. Você tem alguma experiência, assim, que você marcou você, assim? Quando eu entendi a importância de viver isso no meu dia, eu entendi que essa deveria ser o que eu deveria fazer com as minhas filhas, porque eu não quero que elas vivam o desafio que eu vivi de ter a disciplina de acordar, não. Eu quero que isso seja natural para elas.
E elas entendam a importância desse lugar. Então, na nossa casa, nós estabelecemos que as meninas, elas também têm momento devocional. E aí, é claro que usando de estratégias diferentes para cada uma delas por causa da idade. E a diferença de idade das duas é até grande, né? São 4 anos, então a Melina, ela consegue sentar numa mesa comigo, eu consigo discipulá-la ali, ler um livro, o livro devocional com ela. A Maria já é completamente diferente. Mas nós usamos de estratégias, então, diferentes para cada uma. Hoje, de forma prática, a Melina, eu tenho um livro devocional, que é para a linguagem dela, da idade dela, e nós fazemos todos os dias com ela, se não eu, o Rodrigo que faz. Nós temos aquele momento ali, eu leio, oro, compartilho, tento discipular o coração dela para entender aquilo que ela leu, enfim, é desafiador, porque eu tenho que me disciplinar para isso e discipliná-la. Sim. E ela nem sempre quer. Nem Como sempre a tá gente, disposta. Mas eu entendi que eu não posso negociar o inegociável na vida dela. E aí, mesmo ela querendo ou não, não, filha, não, isso aqui, nós não vamos abrir mão. Nós vamos viver isso aqui juntos. E aí já tem na rotina dela, ela já sabe o horário que ela vai fazer aquilo. Normalmente a gente faz antes de dormir, que é um momento que a gente consegue estar mais tranquilo, eu, o Rodrigo, e aí a gente deita com ela antes de dormir e faz esse momento devocional. Aí a Maria, tem 2 anos, uma pipoquinha no mar, eu já tenho que usar de outra estratégia com a Maria. Vou pegar uma Bíblia infantil, sento com ela, ela começa comigo no colo. Vai terminar. Aí, quando termina, ela já rodou A o casa quarto toda. inteiro, Mas ela tá entendeu? ouvindo. Mas ela está ouvindo, exatamente isso. Ela está ali sendo afetada por aquilo que eu estou falando, de alguma forma. É engraçado porque, como eu vou ensinar a minha filha a orar? E eu não ensinei a Maria a orar. Ela me viu orando. E ela tem 2 Legal. anos, se eu falar assim, Maria, vamos orar? Ela vai fechar a mãozinha dela, nunca falei pra ela fazer isso. E ela fica, obrigado, mamãe, obrigado, Jesus, mamãe, obrigado, papai. E aí ela vai repetindo aquilo que ela me vê fazendo. Então eu nunca tive que parar, falar, minha filha, oração é isso, isso. Não, ela tá vendo o que eu faço e ela está sendo afetada por aquilo. É engraçado que eu pego um livro pra ler, ela tá brincando assim, e aí eu tenho o costume de pegar um livro, tô lendo aqui o livro, aí ela chega perto de mim, aí ela fica, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Ela não sabe nem o que eu tô lendo, mas ela sabe quando ela já entendeu que aquilo ali, eu e o Senhor estamos juntos. Então, Que tem a ver sobre o Senhor, né? Exatamente. Então, é entender que não é um momento perfeito. Ai, meu Deus, Sem as minhas filhas vão barulho, sentar. sem movimento, Não. sem... Elas vão sentar na mesa e aí eu vou pegar um livro e vou ler a Bíblia ali com elas. E ali elas vão estar... Não, não é. É caótico, tem dia. Mas nós fazemos. Mesmo não sendo do jeito que deveria, né? Entre aspas, ser. Mas nós fazemos. Porque eu estou inserindo nelas essa prioridade. Para que elas possam crescer entendendo que isso faz parte da vida delas, né? Não é da rotina, faz parte da vida delas. Elas entenderem a importância que tem elas estarem nesse momento com o Senhor. E pode ser que você fale assim, nossa, mas tá tão mecânico, parece que o meu filho não tá entendendo nada que eu tô fazendo aqui. Mas, na verdade, o próprio Espírito Santo, ele já está ministrando. A palavra é viva, ela não volta vazia. Exatamente. Eu vejo isso quando a Melina começa a orar. Vai, filha, ora você hoje aí. E aí eu vejo a oração dela, eu vou vendo como ela cresceu nessa oração. Uma coisa que antes parecia, ai, obrigada, Jesus, obrigada pela mamãe, pelo papai. E amém. E aí agora ela começou a colocar outras palavras. Aí ela começou a entender mais. E através disso eu percebo, ela está crescendo espiritualmente. Então, aquilo que eu demorei anos para criar, eu estou criando hoje nas minhas filhas, inserindo nelas esse estilo de vida. Esse estilo de vida. Você falando, e aqui vou falar agora como filha, né? Não como mãe ainda. Mas eu tenho memórias vívidas
dos meus pais fazendo isso comigo. Na nossa época, né, tô falando aqui de, enfim, mais de 30 anos, né, bem mais de 30 anos, não tinha essa variedade de livros, de devocionais, de na linguagem, de Bíblia infantil, com desenhos, e mesmo assim meus pais sempre gostaram muito de literatura, lá em casa a gente sempre leu muito, isso sempre foi um hábito que eu sempre vi os meus pais e, consequentemente, eu e André, a gente adotou isso. E eu lembro de cultos domésticos, e, gente, é exatamente isso. Nem sempre eu tinha vontade, meus pais não negociavam. Culto doméstico, isso é inegociável. E todos os meus primeiros versículos que eu aprendi não foram na igreja, foram em casa. Eu lembro, eu sentada na cama dos meus pais, e a gente lendo, Salmo 91, ou sei lá o quê, e repete, Thaís, agora e tal. O que tá escrito? Não, Senhor, meu pastor, aí eu então falava, né, a sombra do Altíssimo, e meu pai, na época, gravava em, como é que é o nome, gente, daquelas fitas pequenas? Eu até esqueci. Fita cassete, era coisa assim. E aí, eu até pouco tempo atrás, quando ainda tinha MP3, gente, Minisystem. Vai falar assim, o que é o que é isso? Então joga no Google que você vai ver o que é fita cassete. Gente, porque a tecnologia está avançando muito rapidamente. Não é que eu sou não antiga. É velho, não, é porque tá muito rápido. E ele ia gravando, e aí aquela vozinha de criança, aprendendo a decorar os versículos. E ele gravava você falando? Ele gravava os cultos domésticos, eu aprendendo. Que legal. Isso, gente, por Isso que a gente... ainda, pois é, eu acho que não, acho que a gente perdeu isso. É. Mas hoje em dia, o que vocês fazem? Vocês filmam, né? Verdade, vocês gravam, vocês têm isso. Então, isso é mais fácil, né, muito hoje. mais fácil hoje. E eu me recordo de, assim, de às vezes não querer ir pra igreja, e não tinha essa opção. E eu agradeço a Deus, e eu tô falando isso até para mães e pais, no sentido de fortalecer, de insista, persista, porque eu falo que hoje a base da minha disciplina, ela foi muito bem consolidada. Então, muitas dificuldades que pessoas na fase adulta que eu lido, converso e falo, eu não consigo ter constância, eu não consigo. Eu fui disciplinada e discipulada. A disciplina faz parte do discipulado. Então, hoje, pra mim, não é uma coisa que me demanda, que eu vou sofrer, que eu vou precisar de motivação, porque isso foi construído lá embaixo. E parece que lá, quando você está construindo, é uma religiosidade. Não, você vai sem ter vontade. E minha mãe sempre falou isso. Gente, se escovar dente, ir pra escola, eu sei que faz bem pra minha filha, eu vou obrigá-la a fazer, eu vou não, Daís, não tem escolha, você vai ter que fazer porque faz bem pra ela, por que eu vou negociar isso quando é algo que vai gerar a vida eterna, algo que vai muito além do que uma questão de dente, do que um conhecimento que perece. Então, eles não negociaram. E às vezes é cansativo, porque, né, filho não quer, aí você tem que ficar insistindo, e às vezes você vai pro culto, até um caos, assim, porque aquela coisa de filho chorando e tal, mas assim, falando até para pais que nos assistem, persistam mesmo, insistam. Nem sempre eles vão querer, mas eu posso falar como alguém que é fruto de pais que persistiram nesse caminho, de gerar esse ambiente dentro de casa, que não tinham tantos recursos na época, mas dentro daquilo que eles conseguiam, e não era aquela coisa lúdica, mas gerou em mim memória, fundamento, disciplina, e hoje eu colho frutos disso, né? A minha mãe fala assim, Daís, eu olho para você hoje e eu falo, foram sementes que levaram anos para eu ver o resultado. Eu não vi o resultado na época. Eu falava, meu Deus, a alimentação, ensinava essa menina, não conseguia. E aí quando ela olha hoje, ela fala, tem semente minha ali. Então, às vezes você não vai ver, às vezes você vai, igual, né, no exemplo da oração da Melina, você percebe o crescimento. Tem sementes que você só na fase adulta vai ver e você vai falar assim, eu plantei. Eu plantei, exatamente. A palavra nunca volta vazia. Então, assim, vale a pena persistir, vale a pena pagar o preço de inserir na rotina dos filhos essa vida devocional, de eles verem, mas não só ver, mas de inseri-los, de chamar para dentro. Porque a gente negligencia a criança, né? Como se Deus não pudesse usar a criança para falar conosco. Como se não estivesse entendendo nada. Como se não tivesse percepção. É uma perda de tempo. Não, eles não entendem. Eles entendem. Gente, eles têm menos tempo de terra do que a gente. Então, assim, eles vieram do céu há menos tempo do que a gente. Então, eles têm muita percepção. Sensibilidade. Fala pra gente, assim, de experiências. Depende, uma, assim, que te vem. Eu tenho certeza que você tem várias que você já compartilhou com a gente. Mas se você se recorda de uma que você fala, que você viu Deus usando, apontando através das suas filhas, o Espírito Santo falando com você, ou até mesmo de Deus estar usando a vida delas, várias coisas, assim. Porque, às vezes, a gente acaba entrando no automático da vida, né? E aí, eu me lembro de uma vez, eu estava vivendo um dia
muito cheio, conturbado, e quando o dia tá conturbado assim, dentro de mim eu fico conturbada, né? Eu não tenho equilíbrio, e eu tenho que estar o tempo inteiro, ai, fruto do espírito. Inclusive as minhas filhas, assim, eu brinco que é um PhD, a maternidade no fruto do espírito. O tempo inteiro, domínio próprio, mansidão, né? E eu lembro que eu tava nessa questão, assim, interna, muito conturbada, e eu falei assim, ai, Senhor, fala comigo, traga uma palavra pra mim nesse dia, sabe? As meninas estão agitadas, eu preciso de voltar ao eixo, e aí o Espírito Santo falou assim, mas eu estou falando através delas. Nossa. Mas através desse caos... Deus tem seus caminhos na tormenta, amiga. Deus tem seus Parece ser um caminhos. caos. Ele falou assim, não cala a voz delas. Eu estou falando através Meu delas. Deus. Eu falo através do comportamento delas. E aí aquilo, destrava. E eu começo a olhar as minhas filhas com este olhar de, Senhor, o que o Senhor está falando por meio delas? Porque o tempo inteiro o Senhor está falando. Uhum. Então eu quero estar sensível à tua voz aqui, através da vida das minhas filhas, através delas e daquilo que elas carregam, né? A gente ouve muito que não existe Espírito Santo, Júnior. Júnior. Aham. Não, o Espírito Santo é o É o mesmo, mesmo. o mesmo. Ele fala por meio dos nossos filhos e isso também foi uma chave que virou em mim a partir da maternidade que eu vivo com elas, olhar para elas com este olhar de o Senhor está falando comigo por meio delas. Então eu não posso calar a voz delas. O que você está querendo dizer através desse comportamento, através daquilo que elas estão falando ali, com o jeitinho delas, né? Uhum. Discernir, né, amiga? Exatamente. Muitas coisas no meu dia a dia, na minha rotina, assim, eu vejo o Senhor me conduzindo, me dando sabedoria para instruir. É claro que também é o meu papel como mãe, né? Nós como pais, discipulá-las, colocar os limites, enfim, lapidar, preparar a flecha, né? Ela tá na minha aljava ainda, eu tô ali polindo, mas entendendo que enquanto eu estou polindo a minha filha, o Senhor também está trabalhando em mim. Aquilo que é desafiador para lidar com a minha filha, o Senhor está fazendo isso em mim. Parece ser desafiador, né? Mas é o momento em que Ele também tá aqui, mexendo algo em mim, né? Trabalhando. Exatamente. E como que a gente, de uma forma equivocada, foi retirando as crianças desse lugar de culto e de adoração. Porque atrapalha. Atrapalha, elas andam, Ai, elas a gente choram, não consegue se não consegue se concentrar. concentrar. Uhum. E a gente foi, então... e eu acho que tem o seu lugar e o seu espaço, cultos infantis, Sim. tem um momento com a linguagem deles, com a fala deles, entre eles viverem isso entre eles. Mas eu fico muito feliz que a gente, de alguma forma, tá voltando ali a trazê-las de volta para esse ambiente de adoração e entender que dos lábios delas sai o perfeito louvor. E somos nós que temos dificuldade, de que quando foge, se tem um barulho, se tem um movimento, aí a gente se dispersa. Aí, o problema somos nós, Exato. não são as crianças. Então, a gente vai menosprezando, não vendo como que Deus usa, não trazendo e pedindo para que elas orem por nós. Isso, a gente precisa resgatar isso, né? Porque a gente precisa passar o bastão. E elas precisam se acostumar com a ideia de o púlpito, aquilo ali é um lugar para mim. Então, a gente precisa voltar a inserir nelas essa visão de que isso daqui é sobre mim, de que eu posso ser usada assim como eles são De ser algo usados. natural. De ser algo natural. Natural. Eu acho, Nada extraordinário. acho É legal natural. até destacar, porque apesar de eu estar nesse momento de devocional ali, sozinha no meu silêncio, o tempo inteiro, no meu dia, eu fico assim, a Bíblia tá ali, perto de mim. Uhum. Aí eu abro a Bíblia, eu começo a ler para que ela me veja lendo. Para que ela me veja também nesse lugar. Até porque agora no seu devocional você voltou a Não, fazer, assim, né? eu acordo mais cedo, né, do que a casa. Consigo fazer ali, Você fica tranquilo, meio porque eu sozinha gosto mesmo. disso. Mas, Intencionalmente você faz para que elas eu vejam. Durante o faço dia. durante o dia. Principalmente a Maria, que está comigo, né, o dia inteiro em casa, eu tô com a Bíblia ali, eu pego, abro, eu canto, eu oro, enfim, eu vou vivendo para que ela veja, para que, assim, ela não tem que estar longe disso. Isso tem que estar ali com ela. Isso não é específico num culto de domingo, não Não. acontece em um momento pontual, mas faz parte da vida. Para que ela né? possa crescer e falar assim, eu vi a minha mãe lendo, eu vi a minha mãe orando. Eu faço isso porque eu tive a experiência. Exatamente, eu vivi. Hoje,
nós temos um encontro de oração às segundas-feiras. Algumas amigas, né, mulheres de todas as idades, e a Maria vai comigo. E é um encontro, a gente se encontra toda segunda à tarde, e parece ser uma confusão. Nós ali orando, nós E criança ali orando, no meio. sim, e criança no meio. Mas eu sei que elas estão ali fazendo parte daquela atmosfera. Sim. Então, aonde eu estou, as minhas filhas estão comigo, vivendo o que eu vivo ministerialmente na igreja, comigo o tempo inteiro. Se tem alguma reunião, algum trabalho, elas vão comigo, porque elas estão crescendo nesse ambiente e não tem como Isso é maravilhoso. elas não serem expostas afetadas por Gabi, isso. não tem como. Gente, você falando, foi tendo assim. Eu cresci com os meus pais me levando nas tardes de oração na casa da tia Irondina, né? A mãe do pastor José Maria. E, gente, pra mim, naquele momento ali, parecia assim, não era linguagem infantil, não era um ambiente infantil, às vezes só tinha eu de criança, mas aquilo me afetou, aquilo gerou memória, eu fui exposta a isso. Falar em línguas e tal, aquilo pra mim era natural, ver pessoas falando em línguas ali, fora de um ambiente de culto, dentro de uma casa, pessoas sendo curadas, eu estava sendo exposta a ambientes de glória. Então, isso faz você também perceber que, peraí, se você vai para um lugar ou tá numa estação que tem mais, eu sei que tem mais, eu já vi, eu já provei. Então, eu posso dizer como alguém que passou por isso daí, de pais que souberam também colocar isso, de que faz toda a diferença você expor os seus filhos. Eu tenho memórias de, na época a gente era de uma outra igreja, e as vigílias eram vigílias de joelho no chão. Hoje as nossas vigílias, ela tem muito louvor, né, e tal, e testemunho. Era a noite inteira, joelhada no chão, e minha mãe e meu pai me levavam um colchãozinho, uma mantinha, e não me obrigavam a ficar acordadas, mas eu estava ali, e eu estava vendo. E eu estava provando daquilo. E isso fez toda a diferença na minha jornada cristã. Para os pais é desafiador. É desafiador, porque gente. É mais deixar na casa de vó. Ai, fica aqui pra eu ir, pra eu ficar despreocupada. Porque quando você leva criança, você tá sempre em estado de alerta. Você ora, eu até brinco assim, eu oro com o olho aberto e fechado, eu tenho que estar vigiando. Mas é um investimento que você está fazendo na eternidade dos seus filhos. É no caminho, né? Como o provérbio diz. Eu tô no caminho com ela. Estou ensinando ela aqui, junto comigo. Isso é uma vida devocional. Isso. Em família. Em família. Gente! Passa muito rápido. Passa muito rápido, acabou. Mas antes da gente colocar um ponto final. Amiga, você falou que foi o próprio Espírito Santo, né, que te ajudou. Mas especificamente em relação às suas filhas. Você pode indicar para mães que nos assistem de filhos pequenos ferramentas, cursos, livros que você fez que te ajudaram, te ajudam ainda? Sim. Eu gosto muito de pesquisar na internet devocionais e aí eu gosto de ver conforme a faixa da criança, né? Existem muitos devocionais que eu já fiz com a Melina, de livros muito bons na internet mesmo. Tem ali o dia tal. Você lê aquele versículo, faz aquele estudo. Eu fiz um curso também, Educando com o Espírito Santo, da Gisá. Um curso, assim, sensacional. Ele foi um destravar mesmo, para mim, a questão de ensinar e discipular as minhas filhas a entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, isso foi muito bom. A Maria é uma bibliazinha simples. É como eu disse, no simples, começa com o que você tem. Porque se às vezes você pensar que, eu dependo do livro X, devocional X, da questão X, você sempre vai protelar aquilo ali. E, na verdade, né? Exatamente. Começa com o que você tem. E aí o próprio Espírito Santo vai te conduzindo. E te apresentando. Vai te apresentando outras ferramentas, né? Ele vai te ensinando, te instruindo. Porque eu vivi isso. Eu passei por esse processo com ele. Comecei com o que eu tinha. E hoje eu tenho um livro devocional, hoje meu devocional já tá cheio de coisas, né, que eu gosto, eu já tenho uma playlist, enfim. Mas eu comecei com o que eu tinha. É isso. Uau, amém. Muito bom. Muito bom ter você aqui, amiga. Obrigada, amiga. Foi muito bom. Foi ótimo. Muito bom, foi tão leve. Tá vendo aí, ó. Muito bom, muito bom. Gente, um prazer estar com vocês em mais um podcast.
Envie para suas amigas. Se você não fez isso no início do podcast, faça isso. Abençoe a vida das suas amigas com esse bate-papo maravilhoso que a gente teve hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Deu certo, amiga? Pronto. Tudo certo. Não, por dentro assim. Parecia.